Bem-vindos ao Pergaminhos Bíblicos. Graça e paz a todos. Inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus, também através do YouTube. No estudo anterior, falamos um pouco sobre a origem do pecado, o seu surgimento e como entrou no mundo. Aprendemos que a martiologia é a ciência que estuda o pecado. Falamos da iniquidade do homem, do orgulho de Satanás que o tirou do céu, pois este quis ser superior a Deus. A astúcia de Satanás enganou o homem, o qual tinha um livre-arbítrio para decidir entre o bem e o mal. Falamos da necessidade de sermos como Jesus Cristo. E hoje seguiremos no nosso estudo. Romanos capítulo 14, versículo de número 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eclesiastes 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A primeira transgressão do homem trouxe ao mundo sérias consequências, e a pior de todas certamente foi a separação entre ele e Deus, conforme Isaías capítulo 59, versículo 2. O homem é um ser moral. Isso quer dizer que ele tem responsabilidades nos seus atos diante de Deus. Temos o livre-arbítrio para fazer o que queremos, mas todo cuidado é pouco, porque temos no nosso DNA a natureza humana e nós somos inclinados ao pecado, conforme Gênesis capítulo 8, versículo 21, e Marcos capítulo 7, versículo 21. O homem, até tentando fazer o bem, acaba errando. Depravação significa corrupção moral da natureza humana. O ser humano, ele tende a ser depravado. Uma criança, quando nasce, ela tem tendência a desandar. Nascemos no estado de pecaminosidade e precisamos da regeneração. Essa regeneração é obtida através de Jesus Cristo. O pecado se espalhou pelo homem através do corpo, da alma e da mente, conforme podemos ver em Gênesis no capítulo 6, versículo 5, em Salmos capítulo 14, versículo 3 e em Romanos capítulo 7, versículo 18. Perceba a incapacidade espiritual da humanidade, onde nenhum sequer escapa. Todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. No quesito retidão original, nascemos sem a imagem de Deus. Conforme Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 9, entendemos que sem Cristo nós somos mortos em nossos delitos e expostos à ação do maligno, expostos ao sofrimento da alma, a angústias e depressões. Mas conforme Efésios capítulo 2, versículo 5, através de Cristo, Deus misericordiosamente nos devolve aquilo que perdemos, nos devolve a nossa identidade. Para que orgulho? Para que vaidade? Se sem Cristo nada somos, mas com Cristo devemos estar a serviço dele para praticarmos as boas obras, conforme Efésios capítulo 2, versículo 10. A morte, ela está ligada ao primeiro pecado. No livro de Gênesis, aprendemos que a desobediência trouxe a morte em sua tríplice forma:
morte espiritual, morte física e morte eterna. Falaremos um pouco das três. Morte espiritual não significa a extinção, a aniquilação, mas é a separação entre o homem e Deus e as coisas espirituais. Espiritualmente, nascemos mortos, porque ainda nada sabemos, mas à medida que buscamos a conhecer a Cristo e aceitamos ao nosso Senhor como Salvador, passamos da morte para a vida, conforme Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, e Romanos, capítulo 5, versículo 10. Conforme Romanos, capítulo 6, versículo 23, aprendemos que o salário do pecado é a morte. Mas, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 20, e Romanos, capítulo 8, versículo 2, aprendemos que o arrependimento e a fé em Jesus Cristo é quem nos livra da morte espiritual. Morte física. A morte física começou imediatamente após o pecado entrar no mundo. Já nascemos nos desmanchando, nos desintegrando. Quando a alma é separada do corpo, se constitui a morte física. E todos nós passaremos por esse processo, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 3 e Salmos capítulo 90, versículo 10. Não estamos aqui para perder tempo. Não se iluda com o mundo. Já nascemos com os dias contados e a nossa alma clama por salvação. Salvação essa já conquistada e nos dada por Cristo, através da sua graça. O que é morte eterna? Havendo pecado e sendo condenado, nós retornaremos ao pó, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 19. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, acham que a morte eterna é o fim de tudo. Na verdade, ela é pior, pois nela ainda existe o estado de consciência. E agora sua consciência fica ali, martelando, pois você descobre que teve o poder de escolha, teve o livre-arbítrio, teve a oportunidade de escolher entre a vida eterna ou a morte eterna e você rejeitou a vida. Quando você não declara que prefere a vida eterna e decide viver para Cristo, automaticamente você escolheu a condenação eterna. Conforme no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus nos dá o poder de escolha. Por tudo isso, enquanto sua consciência permite a escolha, submeta seu coração a Deus, fuja do pecado, arrependa-se e tenha acesso à vida eterna que Deus dá através de Jesus Cristo. Não há ontem tão pecador que o hoje no amor de Deus não possa se transformar em um amanhã de santidade, paz e vitória. Te aguardo no próximo estudo.